Mas eu pensei em falar de missões, né? E missões, qual é a nossa parte? Qual é a sua parte na obra missionária? O que é que nós temos feito como igreja na obra missionária? Vamos ler Mateus capítulo 9, dos versículos 35 até o versículo 38. Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Nesses 94 anos de história da igreja, eu tenho certeza que essa mensagem já foi falada outras vezes aqui, e talvez seja um dos motivos porque essa igreja ainda também está de pé. Eu vou ler para os irmãos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, encheu-se de íntima compaixão. Compadeceu-se deles, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Eu acho que claro, como um pastor missionário aqui em Portugal, e já trabalhando com a OEM nos últimos esses 14 anos, tendo o privilégio é realmente um privilégio de ter aí morado em 6 países e, ao mesmo tempo, ter visitado mais de 40. Eu posso falar para os irmãos que a seara realmente é muito, mas muito grande. E são muito poucos os ceifeiros. E toda vez que nós falamos de missões, ou queremos, ou vamos falar de missões, nós temos que falar do modelo que Jesus deixou para a gente de missões. Não há maneira mais prática de falar sobre a obra missionária, ou a Missio Dei, do que pensar nos modelos que Jesus deixou para nós. E se nós quisermos aprender profundamente sobre missões, nós vamos então ter que ver como é que Jesus nos ensinou sobre esse assunto. O que é que Jesus fala para nós, como igreja, como é que nós devemos nos relacionar com esse assunto chamado missões. Missões é para um grupo de pessoas apenas, missões é só para um grupo de super-heróis, a obra missionária é só para aqueles que são mais perfeitos do que os demais na igreja, ou missões é algo que Deus está a falar com todos nós, ao todo tempo e a todo momento e em todo lugar. Uma das frases que eu gosto muito na obra missionária, que nós usamos na UEM com muita frequência, é que missões começa aonde nós estamos e vai terminar aonde Deus quiser. Porque missões não começam nos confins da terra. Missões sempre vai começar aonde nós estamos. E o melhor modelo para aprender sobre missões é o modelo daquele que é o nosso Senhor e, é claro, nosso exemplo maior a ser seguido, a pessoa de Jesus. Então, a primeira coisa que nós queremos ser uma igreja missionária e temos uma visão de missões, nós temos que ver como o Senhor Jesus agiu e nos ensinou sobre esse assunto. A segunda coisa que nós precisamos de aprender com o Senhor Jesus é que a missão, ela também não é nossa, não é ideia do pastor José, não é ideia da primeira igreja batista de Matosinhos. Missões não é ideia da Surf Church. Missões, ela é ideia de Deus, é plano de Deus. Eu sempre fico a pensar na pequena passagem, na parte B do versículo de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, quando diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação desse mundo. Antes de Jesus morrer, há 2000 anos atrás, parece que houve uma conversa, um plano divino, que o Cordeiro de Deus ali já havia aceitado o sacrifício de se morrer na cruz pelos nossos pecados. Então já havia um plano missiológico. Então por isso que a primeira coisa que nós temos que pensar
A segunda, na verdade. A primeira é que nós, Jesus, temos que ver como Jesus fez. A segunda, que missões não é uma ideia criativa nossa, mas é uma ideia de Deus. E terceiro, nós precisamos aprender como é que Jesus, então, nos motiva a investir na obra missionária que tem valores eternos. Eu tenho que me conter quando eu falo isso, porque ver esses 5, 6, 7 jovens aqui da Ilhas Faroe, Austrália, Paraguai, nós temos jovens aqui dos 4 continentes do mundo. O que eles estão a fazer em apenas 7 dias tem valores eternos. E não acaba nesses 7 dias, mas pelo contrário, isso continua. As conversas que eles tiveram, os encontros que eles tiveram, as ondas que eles surfaram, tem valores eternos. Então, se nós queremos ser uma igreja com visão missionária, se nós queremos ser uma igreja, se nós queremos ser o povo de Deus, obediente àquilo que Ele nos ensinou, nós precisamos entender que temos que investir em nós, em nossas vidas, como Jesus investiu na vida dos discípulos, para que nós possamos fazer parte da visão missionária de Deus para as nossas vidas. O que é então que a igreja precisa aprender? O que é então que nós precisamos aprender mais quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o 38? Alguns dizem que essa era a terceira viagem que Jesus estava a fazer. E ele então percorre todas as cidades e percorre todas as aldeias. E aqui então eu já posso falar para os irmãos que é algo que nós precisamos compreender aqui. Para uma igreja ela ter uma visão missionária, para eu e você sermos parte dessa missão, porque também não é uma escolha, eu já disse isso aqui antes, vou repetir, a palavra chamar, no verbo grego é kaleo, e kaleo significa impulsionado. Ninguém pode resistir esse chamado de Deus. Ou seja, se tu é crente, está na obra do Senhor, se converteu, não tem como tu dizer sim ou não. Tu faz parte disso, está bem? Agora, se nós queremos ser uma igreja obediente com aquilo que nós fomos chamados para sermos, nós precisamos entender disso, que igreja não pode se limitar dentro das suas 4 paredes. Se nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está a dizer aqui, porque o versículo começa a dizer que Jesus percorria todos os lugares e todas as aldeias. A gente não vê Jesus em Jerusalém, nós não vemos Jesus somente na região da Galileia, mas nós vemos Jesus a percorrer todos os lugares, todas as aldeias. O que nós não podemos e não queremos, e que Deus nos livre como igreja, sermos uma igreja que está focada dentro dessas 4 paredes, pois esse não é o objetivo de Deus para a igreja, pelo contrário. A igreja de Jesus é a igreja que vai a todos os lugares, vai a todas as aldeias. Esse é o desejo de nós. Esse é o desejo de Deus para nós, como igreja. É a primeira coisa que nós temos que aprender, a termos uma visão, a alcançar todos os lugares e todos os povoados. E eu encorajo a cada um de nós a pensar assim: será que estamos a fazer isso? Será que igreja para nós é só o domingo? Será que nós estamos a alcançar todas as idades? Porque às vezes nem é só geograficamente, às vezes é como nós estamos a comunicar essa mensagem. Quando tu vê um vídeo desse do Teen Street, às vezes chega até a me preocupar, será que os nossos irmãos mais antigos vão confiar nesse trabalho, pois tem uma música diferente, tem um louvor diferente? Mas os tempos estão a mudar. Ainda essa semana, fui ter uma reunião via Skype. Quantos aqui sabem o que é Skype? Porque talvez tem pessoas que nem sabem. Eu fui fazer uma reunião via Skype, e eu tive problema, não sabia onde eu clicava na câmera, porque eles mudaram o layout, esse negócio muda de 2 em 2 meses. Quando tu acha que aprendeu, eles já transformaram em outra coisa. Eu fiquei quase 10 minutos para o rapaz que eu ia ter a reunião me explicar aonde é que eu ia clicar na câmera, porque havia mudado. As coisas estão a mudar, as aldeias estão a se transformar, as comunidades estão se transformando, gente. Se nós não, a mensagem não se transforma, tá bem? Nós estamos aí há 500 anos celebrando a reforma, nesse ano específico, de 500 anos da reforma protestante. E Martinho Lutero disse o seguinte, que as paredes da igreja podem cair, devem cair às vezes,
Mas o púlpito, nunca. A mensagem não se muda. Mas como nós comunicamos essa mensagem? Como é que nós vamos alcançar esses povos? Então, uma igreja missionária, ou seja, uma igreja que obedece àquilo que Deus a chamou a fazer, pois missões é a prioridade do plano de Deus para a sua igreja na terra. Então, nós temos que aprender como é que nós comunicamos. Aí tem esse negócio chamado T-Street. E alguém estava a me perguntar por que isso chama Teen Street, eu não faço uma mínima ideia. Mas todos os anos eles têm 4.000 pessoas, 4.000 adolescentes, o futuro da igreja lá adorando o Senhor e buscando o Senhor. É uma forma que o Evangelho tem sido comunicado. Isso é atravessando as paredes, saindo da nossa zona de conforto. Falando em zona de conforto, me esqueci aqui de algo, pá. Vou até chamar eles agora para vir aqui a fazer essa mímica, porque eu tinha pedido eles para fazer uma mímica, ficaram a semana inteira a ensaiar, eu esqueci de chamá-los, pô. Olha, vem aqui, meninos, come over here and then do your job. Mas tem a ver com o que eu estou a dizer aqui, preste atenção. Rápida encenação, como Deus a chamar Abraão para uma terra desconhecida, fazer parte de uma missão, na qual todas as famílias seriam abençoadas. E isso significa que todas as famílias que crescem na promessa que Deus fez a Abraão seriam abençoadas em Jesus. E aqui nós estamos em Mateus capítulo 9, vendo a promessa que Deus pediu a Abraão a ser cumprida na pessoa de Jesus, aonde todas as famílias que crerem naquela promessa hoje seriam abençoadas eternamente. Deixa eu te perguntar, quantos de vocês aqui são abençoados para toda a eternidade? Quantos de vocês hoje podem dizer, eu vou para o céu? Parte da promessa. Se nós queremos ser uma igreja missionária, se nós queremos ser completamente felizes, a aldeia, o povo, não pode ser apenas aquele jeitinho que nós gostamos, não pode ser só aquilo que está entre as quatro paredes aqui, mas, na verdade, Jesus estava na Galileia, Jesus estava em Jerusalém, Jesus estava em Canaã, Jesus estava na Samaria, Jesus foi a todos os lugares. Fica isso claro para nós, irmãos. Gente, nós não somos chamados, nós como igreja, ontem eu fiquei muito chateado, eu estava a ver esse vídeo, foi isso que me fez mudar até o tema para essa manhã. Eu vi um grupo de senhoras com seus 60 e tal anos, na África provavelmente, e umas 200 pessoas segurando uma vara e ia bater naquelas senhoras com muita violência, senhoras cristãs. Uma cena terrível, que eu me senti envergonhado, porque aquelas mulheres estavam a apanhar por causa do amor de Jesus. E eles estavam a agredir aquelas senhoras com tanta violência, que me deixou muito chateado. E depois, em seguida, eles colocaram fogo naquelas mulheres, naquele exato momento. Mulheres que estavam sendo queimadas vivas porque elas queriam fazer parte do reino dos céus. Pessoas que estão a perder as suas vidas por causa desse reino fantástico. Pessoas que estão a perder as suas vidas porque elas decidiram fazer parte da Missio Dei. Deus tem nos chamado e nós não podemos e não queremos ser uma igreja que vai ficar somente aqui dentro, amém? Nós não queremos fazer parte de um povo exclusivo, só nós.
porque a propriedade exclusiva de Deus, como Pedro diz no capítulo 2, versículo 9, ele fala que nós somos propriedade exclusiva do Senhor para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós, então, queremos ser uma igreja obediente, precisamos de ter o alvo de alcançar as cidades e os povoados, como Jesus percorria todas as cidades e todas as aldeias. Ele teve 3 métodos nisso. Já. Ele ia, o que ele fazia? Ele ensinava. Ele também ia onde? Nas sinagogas ensinando, e ele fazia mais o quê? Ele pregava o reino de Deus. Ele ensinava e ele pregava. Qual que é a diferença? Parece que o ensino estava mais Jesus tentando despertar o povo de Israel, pois ele veio para o povo de Israel. Parece que Jesus, às vezes, tem que estar a despertar a sua igreja, porque Jesus veio para nós. Nós fazemos parte dessa nova e eterna aliança. Irmãos, Deus está nos chamando, Jesus estava ensinando na sinagoga, aquele povo deveria automaticamente reconhecer o Messias e ser obediente ao Messias. E ele então ia para fora e começava a pregar o reino de Deus, porque reino naquela altura começou a ser algo que estava no céu e o povo aqui na terra, já não havia mais uma comunicação com a igreja, mas reino de Deus. Então Jesus mostra para eles o seguinte: o reino de Deus é chegado a vós, e o próprio Deus veio falar dele para ti. Percebes? Jesus estava a dizer para esses fariseus que o próprio Deus estava ali a anunciar esse novo reino, na qual nós fazemos parte no dia de hoje. Nós não podemos fazer como esses fariseus, porque essa é a impressão, quando nós olhamos para o número de missões. Deixe-me dar alguns exemplos. Há 14 anos atrás, quando eu saí do Brasil para fazer missões transculturais, naquela altura nós tínhamos 24 milhões de cristãos no Brasil, numa população de 190 milhões de pessoas. A força missionária total era de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas numa igreja de 25 milhões de crentes significa 0,00000033333%. É quase que nada. Então, os números mostram que nós, como igreja, às vezes, estamos a nos encolher. Então, é por isso que, às vezes, nós não vemos jovens nas nossas igrejas, às vezes, nós não vemos os mais velhos ensinar os mais novos. Por isso que Portugal, talvez, hoje, tenha o triste número de ser o 2º país em divórcio em toda a Europa, o 7º no mundo. Nós, como igreja, temos que dar exemplo lá fora para as famílias, a todas as aldeias, a todas as cidades. Isso é missões. Nós temos que ensinar, nós temos que pregar. E junto com isso, Jesus ainda nos dá mais. Ele nos dá os dons, que ele também curava. Ele deu autoridade para as pessoas serem curadas no nome dele. Mas nós devemos lembrar que a maior cura que Jesus quer fazer em nossas vidas e na vida dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos seus filhos, é a cura de suas almas. Então Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. A pergunta é, nós como igreja estamos a ensinar, estamos a pregar, estamos a curar? Essas são as perguntas que eu estou a fazer ao meu coração, porque o título não te faz de ninguém. O fato de você ser pastor, ou tomar conta da cozinha da igreja, ou você fazer parte da primeira igreja batista de Matosinhos, ou você fazer parte da OM, não nos garante absolutamente nada. O que nos garante alguma coisa é o sangue do Cordeiro de Deus que nos lavou e nos remiu e nos fez hoje nova criatura. Isso sim nos garante. Então nós temos que ensinar, temos que pregar e temos sim que ser usados, se quando Deus assim permitir, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Isso também se cumpria na vida de Jesus, aquilo que Isaías já havia profetizado no seu livro, no capítulo 53, no versículo 4, que ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Isso não é fantástico? Seguindo então, no versículo 36, é uma das partes favoritas nesse versículo, é que Jesus, ele olha para aquela multidão, depois de ter caminhado todo dia, ido às vilas, ido às aldeias, pregado o evangelho, ele olha para a multidão e chega à conclusão que ainda havia muito trabalho. Mas ele olha para a multidão com íntima compaixão. Você quer ver se nós sabemos se nós somos uma igreja com compaixão? É o número de vezes que nós evangelizamos. A quantidade de compromisso que nós temos com a evangelização do reino de Deus.
Porque o que significa compaixão? Compaixão significa amor, afeição e misericórdia. Se nós andamos numa nação que 0,5% apenas da nação portuguesa hoje está aí ao céu. Hoje há mais iranianos se convertendo ao Evangelho e que vão ter uma vida eterna com o Senhor do que portugueses. Não é triste? E nós temos que ter compaixão disso. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê esse amor, que nos dê afeição pelas pessoas, que nos ajude a ter misericórdia. Nós temos que compadecer dessas pessoas que estão a descer ao inferno. E, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas que estão sendo espancadas e colocadas ao fogo, por amor do Evangelho. Aqui não, graças a Deus. Eu amo a minha vida sem perseguição desse tipo. Mas se tiver que passar, que o Senhor nos dê graça. Mas há outro tipo de perseguição. A frieza espiritual talvez seja a pior perseguição que nós possamos sofrer na vida. Nós, como igreja, irmãos, temos que ter essa percepção das coisas, que Deus quer que nós venhamos fazer parte, como Jesus olhava para a multidão com íntima compaixão, é assim que Jesus quer que eu e você olhemos para a multidão que existe nesse país. Com íntima compaixão. Nós podemos fazer isso? Podemos orar ao Senhor para fazer isso como igreja? Amém? Então, vou fazer uma coisa que eu também não faço há muito tempo. Fala aí para o teu irmão do teu lado. Vamos pedir ao Senhor para termos íntima compaixão da multidão. Vamos? Fala, irmão, não é preciso olhar para mim, não. Olha para o teu irmão do teu lado, pá. Eu quero ter íntima compaixão pelo povo que está se perder. Eu quero ter íntima compaixão pelos jovens desse país que estão a se perder com as drogas, estão a se perder com a prostituição. Eu quero ir de aldeia em aldeia, pregar o evangelho do reino de Deus, amém? No meu trabalho, no meu serviço, na minha universidade, aonde é que o Senhor queira que eu vá. Pois missões começa onde eu estou, vai terminar onde? Deus quiser. Eis-me aqui, Senhor, amém? Amém. Envia-me. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. E é fantástico, porque a missão não é nossa, ela é de Deus. E aquele que está a nos chamar, Ele nos capacita. Duas coisas importantes que nós devemos pedir a Deus. Primeira, que nós então temos que ter essa aflição, porque o que Jesus diz no versículo 36 da parte B, porque essas ovelhas estavam aflitas. Elas estavam aflitas. Pessoas aflitas são pessoas que estão à beira da morte. Nós temos que pedir a Deus para nós termos compaixão dessas pessoas que estão à beira da morte. Vá aos hospitais algumas vezes, e vá ao leito para você ver como é triste ver um doente, é claro, mas principalmente um doente que está a descer ao inferno, pois não conhece o Salvador da alma. Nós temos que pedir ao Senhor para termos compaixão dessas pessoas, porque elas estão aflitas. E pior, Ele continua a dizer, pessoas que estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, eu quero fazer um convite, eu estou sempre a fazer um convite, talvez aqui no final vou fazer um desafio, na verdade, a você, meu irmão e minha irmã, como igreja. Vá conosco em Fátima. E o que me entristece é que há muitas igrejas em Portugal que condenam aqueles que vão em Fátima falar do Evangelho para aqueles que estão como ovelhas sem pastor, perdidas, pessoas aflitas, desesperadas. Eu faço um convite para nós irmos como igreja a Fátima. Agora em outubro nós vamos estar lá novamente. É só para tu ver como é que há pessoas que andam 220 quilômetros. Com todo respeito, são pessoas amáveis, são pessoas fantásticas. São pais, são mulheres, são avós, são tios. Os pedidos todos fazem sentido, mas a fonte é errada. Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós precisamos... Quem é que vai falar isso para esse povo? Quem é que vai falar isso para essas pessoas? É a primeira igreja batista de Matosinhos. E não, sabe uma coisa, irmãos? Os pais, eu ainda demorou 19 anos para eu casar, pá. Demorou muito. Eu me converti com 16 anos. E meu sonho era ter uma esposa, e hoje eu tenho, graças a Deus. Agora eu já quero filho, né? Já é outra história.
Mas eu fico vendo os pais, têm todos esses sonhos. Meu sonho é que meu filho seja um médico, meu sonho é que meu filho seja um jogador de futebol, meu sonho é que meu filho seja um advogado, meu sonho é isso. Você tem tantos sonhos maravilhosos para a vida dos seus filhos, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, com todo o respeito do meu coração, sonhe para que seu filho seja um homem ou uma mulher de Deus. Porque o resto, Jesus já nos disse, não se preocupe com o dia da manhã, que Deus vai cuidar do teu filho. O que não vai cuidar do teu filho é o mundo. E uma igreja missionária é uma igreja que cuida primeiramente dos teus. Ensina o caminho do Senhor. Prega o reino de Deus para os teus filhos. Porque às vezes é frustrante. Você vê os pais não têm dinheiro para fazer nada que investe às vezes no reino dos filhos, na participação dos filhos no reino de Deus. Mas fazem de tudo para que os filhos sejam alguém nesse mundo que está a perecer. Perdão, irmãos, mas é com amor que eu falo essas palavras. Porque nós queremos ser uma igreja viva, amém? Continuarmos a ser uma igreja viva. Que nos próximos 90 anos nós continuemos a servir o Senhor, não em quatro paredes, mas indo para fora. Devemos pedir ao Senhor, então, que Ele nos ajude a termos a compaixão dessas pessoas que estão aflitas, pessoas que estão perdidas, como ovelha que não tem pastor. Que coisa horrível é você ter a Bíblia na tua mão e não percebe nada. Olha, já estou aqui a caminhar para o final. Nós estamos aqui só a recapitular, então, que nós temos que desenvolver em nossas vidas essa paixão pelas multidões. Nós temos que ter o alvo de alcançar todas as cidades e povos. Não termina aqui e nem começa aqui. E por último, nós temos que ter a consciência que só nós, só a igreja, pode fazer parte da obra missionária. O pastor estava aqui pregar alguns dias antes, semanas, lá naquele encontro daqueles 3 rapazes com Jesus, querendo ser seguidor deles, e Jesus diz para eles, olha, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos, mas tu vai e prega o reino de Deus. Só vivo pode falar de coisa de vivos, meu querido. Só os vivos podem falar do reino de Deus. Ou seja, Jesus ele olha para os seus discípulos, então, e fala para eles, orai para o Senhor da seara, que mande mais ceifeiros. Jesus não olha para os fariseus que estavam ali e diz isso para eles. Mas Jesus olha para os seus discípulos vivos. Jesus não está a dizer para o Papa, Jesus não está a dizer para os padres, Jesus está a dizer para aqueles que nasceram de novo, que têm um relacionamento com Ele, que a coisa mais preciosa que eu e você possamos ter nessa manhã, vai e prega o reino de Deus. Porém, ore ao Senhor da seara, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas o bom da seara é o seguinte, Jesus usa essa metodologia, essa maneira de dizer, porque a seara sempre há nela colheita. Só nós temos a garantia do que o fruto vai vir. Amém? Tu não vai para uma seara na incerteza se vai colher ou não. O que Jesus está falando, nós precisamos de mais, mas a colheita é garantida. A salvação das almas que estão se perder é garantida. Olha, eu sempre lembro desse fato de eu estar no Afeganistão e era uma cidade com 200 mil habitantes, nós não tínhamos tantas pessoas ali, e eu não falava a língua local, e eu ficava desesperado, como é que essas pessoas vão conhecer o Evangelho, pois não temos pessoas aqui, eu não sei como que isso vai acontecer. E Deus sempre falava ao meu coração, a colheita é garantida. O que nós temos que fazer é testemunharmos, seja com as nossas palavras, seja com as nossas atitudes. A colheita é garantida. Então nós devemos também, como igreja, orar ao Senhor da seara, para que aqui, esses adolescentes, quem sabe, hein, João, Daniel, no futuro não vão ser o futuro pastor aqui da nossa igreja, ou então vão sair daqui para implantar outra igreja, ou então você aí está rindo, os mais jovens, né, que vai ainda crescer, nem sabe como são os planos de Deus. Mas que privilégio é ter um filho que possa seguir o Senhor Jesus e, quem sabe, ser chamado para ser um missionário em tempo integral. É isso que nós queremos ver na nossa igreja. Uma igreja que ama os perdidos, uma igreja que quer seguir Jesus, uma igreja que se preocupa
com os aflitos e os perdidos, e uma igreja que faz parte da seara e envia ceifeiros para colher, pois há tantas pessoas que precisam ouvir essa palavra, irmãos. Eu acho que o que tem me dado muita tranquilidade, eu vou encerrar só com esse versículo, que eu não quero desanimar os irmãos, eu quero animá-los, amém? Essa palavra não é de desânimo, é de ânimo, amém? No livro de Coríntios, Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, no capítulo 3, eu sempre repito isso, às vezes até com muito mais frequência do que eu deveria, mas é algo que sempre falou ao meu coração, principalmente naquela altura que eu estava ali no norte do Afeganistão, com tantos poucos cristãos e muito poucos obreiros na seara. Paulo ele fala assim no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha, o crescimento, nós não precisamos nos preocupar com ele. O crescimento da nossa igreja não é preocupação nossa. Quem faz as coisas acontecerem e crescer é o Senhor. O que nós temos que preocupar como igreja é que nós nunca paremos de plantar a semente e de regar nessa semente. Esse é o nosso papel como igreja. Amém? Eu havia falado com o João para cantar mais um louvor, mas eu acho que nosso tempo já extrapolou aqui. Mas eu vou aproveitar para fazer uma oração com os irmãos, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar hoje, nessa manhã, de fazer um desafio com os irmãos. Se Deus falou no teu coração e de alguma forma tu está sentindo um pouco fora desse plano missionário na tua vida, no compartilhar desse evangelho, eu gostaria de orar contigo. Ou se você tem sentido um chamado para se dedicar mais tempo na obra missionária, eu também gostaria de orar contigo. Então, se você tem sentido esse desejo, você pode ficar de pé aí mesmo, onde você está, não precisa vir aqui, eu quero orar. Se você tem sentido de alguma forma, tem um desejo de pregar, mas de falar do evangelho, mas pelas circunstâncias da vida, ou pela tristeza, ou medo, isso não tem acontecido, eu quero orar junto com você. E se Deus tem te chamado também, talvez, quem sabe, para um desafio maior, também eu quero orar junto contigo nesta manhã. Foi assim que aconteceu comigo. Eu nunca imaginei que ia sair de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, lá no Brasil, para rodar esse mundo, falar 4 idiomas, ter uma esposa canadiana, metade brasileira, eu morando na Inglaterra, ela na Sérvia, Montenegro, e nos encontrarmos na Alemanha e mudarmos para a maravilhosa cidade de Matosinhos, da Grande Porto, em Portugal. Missões começa onde nós estamos, vai terminar onde Deus quiser.